Queridos, eu vou falar a primeira parte sobre dons espirituais. E na sequência o Gilberto vai falar a segunda parte. Nós teremos um intervalo, não é isso, Ari? Um cafezinho, né? E depois o Gilberto então retoma. Mas o Espírito Santo está movendo algo tão forte que eu vou pedir licença aos armados para fazer algo que o Espírito Santo direcionou. Eu venho submetendo isso ao Vanderlei, ao Beto, ao Vince, venho conversando com a Ivanise, conversei com o Robson, que estamos juntos lá, e eu vinha buscando assim a confirmação do Senhor. E hoje Deus me deu duas confirmações para fazer o que eu vou colocar para os amados. A primeira confirmação, a segunda não vou precisar citar, mas a primeira foi a primeira expressão da oração do Ari. E eu sou muito sujeito, eu aprendi a me sujeitar a autoridades. E o Ari hoje, como coordenador, ele está na autoridade da condução, da coordenação do encontro. Se o Ari, no espírito, discernir que não vai ter palavra hoje, vamos nos submeter ao discernimento dele. Porque ele está na coordenação. Amém? Mas o Ari autorizou o que o Espírito Santo vem me falando esses dias, com essa expressão na oração dele. Depois vocês vão entender por quê. Na hora eu fui lá, abracei o Ari e falei: rapaz, você acabou de ser usado pelo Senhor para dizer. O Ari disse assim: precisamos que o Senhor injete em nós, todo o ânimo para aproveitarmos tudo seu neste dia. Amém? Eu anotei essa frase, que foi do Espírito de Deus na boca do Ari. Mas eu vou falar rapidamente com os irmãos sobre meditação e contemplação. Como diz o Vince, eu preciso de um milagre hoje, com essa questão do tempo. Já falei ali com o nosso coordenador para ter compaixão de mim aqui, mas eu vou tentar. Meditar e contemplar. Antes, eu quero só lembrar que nós temos algumas etapas. Primeiro, precisamos ler a palavra. Amém, queridos? Depois, precisamos estudar a palavra. Depois, meditar na palavra. E depois disso, então, poderemos contemplar o Senhor da palavra. Amém? Até a meditação você se refere à palavra. A contemplação é para o Senhor da palavra. Quando nós estudamos a palavra, quando nós lemos, eu não preciso abrir, eu vou ler rápido para os irmãos aqui. Em Mateus 23, verso 24, diz assim: guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. O que é isso? Vamos ler de novo? Guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. A gente não consegue entender um trem desse. Mateus 23, 24. Perfeito, querido? Não conseguimos entender. Quem consegue entender um negócio desse? Mas se nós estudarmos, e estudar a palavra é você usar todos os recursos da língua portuguesa, ou da língua que você estiver estudando a palavra, ver os costumes culturais, a tradição, para você poder entender algumas questões. Pai nosso que estais nos céus. Eu olho para cima e só vejo um céu. Eu vejo em Joel 2,13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Jonas 3,10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu
arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E tem inúmeras passagens aqui que nós poderíamos passar a manhã inteira lendo, mas eu vou me prender a essas aqui. Depois da morte de Saul, está lá dito: o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei. Nós temos falado do Evangelho do Reino, não é isso? E o Evangelho do Reino diz lá, a porta de entrada, todo mundo sabe, arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo. Se não se arrepender, o Cezinha disse aqui no primeiro dia, se não se arrepender, o que acontece, César? Nada. E esse negócio de Deus se arrepender? Que história é essa? Você não entende. Isso é a leitura. Mas se você mergulhar no estudo, aí você vai entender. Eu tive esse trabalho. Lembra aqui da conta das garrafas de vinho? 6 talhas, cada uma com 120 litros. Vezes 6, 720 litros. Dividido por 750 litros. 750 ml em cada garrafa, 960 garrafas. Eu descobri porque eu fui fazer a conta. Vamos explicar então essas pegadinhas da palavra. A história do camelo é a seguinte: na época, o vinho era produzido, o povo amassando, né? Eu não sei exatamente em que estágio, mas o vinho ia escorrendo, chegava um ponto, e o Dag é bom aprender isso, hein, Dag? Dag vai produzir vinho daqui a pouco, quer dizer, está produzindo uva. Então, em algum momento, o vinho ia escorrendo, chegava lá na frente, tinha um homem sentado, com um troço lá na mão, tipo uma peneira, minúscula aos extremos, cercando ali, para não passar nada. Ok? Ele ficava tão ligado naquela, para não passar mosquito, que era uma coisa que costumava rondar ali, ele ficava coando ali o vinho para não passar, e ele estava tão focado naquele negócio que entrava um camelo, pisando aonde o vinho ia passando, e ele não via o camelo. Ok, queridos? Esse... Hã? Entendi? Entendido? Interessante. É isso que está dito. É isso que está dito aqui na palavra, amém? Quanto ao arrependimento de Deus, tem um probleminha. Porque se não se arrepender, nada acontece. Então o homem precisa se arrepender. Só que eu fui atrás, e o arrependimento, quando fala do homem, na palavra, no grego, está escrito shubit. Eu não sei se a pronúncia está correta, os colegas que conhecem mais, nos ajudem se eu falar alguma bobagem aqui. Shubit. O arrependimento de Deus é nahan. Isso é no hebraico. Desculpa, no hebraico. No grego, o arrependimento do homem, todos nós conhecemos, é a metanoia. A de Deus é a metamelomai. O arrependimento do homem é com relação à sua natureza terrena, carnal, iniquidade. Mudança de atitude interior. Ele mudar de vida. O arrependimento de Deus não é porque ele fez algo errado. Quando Deus se arrepende e destrói a terra toda, não é porque Deus errou em ter feito. O homem errou e Deus mudou. Amém? Deus fez Saul rei. Saul pisou na bola, Deus não faça mais homem como Saul rei. Perfeito, queridos? Amém, então? Eu fiz até uma frasezinha em português, Sâmia, que diz assim: arrependimento do homem, mudança de mente, de uma mente de iniquidades para uma nova mente transformada por Cristo, corrigindo erros do passado para viver em novidade de vida e em dependência de Cristo, de Deus. Mudança de decisões que apontam para o futuro por causa de erros dos homens, fruto da independência. Então, no grego a frase ficaria assim: Deus nahan porque o homem shubit.
Legal, né? No hebraico, né? No grego ficaria Deus metalomanai, porque o homem metanoia. No português, Deus se arrepende porque o homem se arrepende. É o mesmo sentido, mas a mesma tradução, mas o sentido é esse. Deus muda o que estava posto sobre o homem, porque o homem muda de mente, de governo. Amém? Meditar. Portanto, nós lemos, estudamos a palavra. E meditar o que é, queridos? Meditar é um conjunto de técnicas que busca, isso segundo o dicionário. Um conjunto de técnicas que busca treinar. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos falou de treinamento. Busca treinar a focalização da atenção. É dirigir o pensamento pausadamente, com atenção, com direção e foco. É buscar uma relação com o que é divino, entregar-se a longas e profundas reflexões. Segundo o yoga diz que é um exercício de aquietação, concentração, relaxamento. Não vamos nos inspirar nesse negócio não. Mas é só o sentido que eles dão. E visa esvaziar-se das preocupações, problemas, medos, tristezas, aflições. O problema do yoga é que o cara se esvazia e continua vazio. Ele se esvazia para se esvaziar. Ok? A meditação na palavra, a gente se esvazia de nós mesmos para nos enchermos. E segundo a palavra, o que é meditar? Salmo 119, de 147 a 148, diz assim: antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Melhor momento para meditar. Eu não consegui fechar essa palavra com tudo que Deus estava falando. E ontem o Vince ofereceu umas coisinhas lá para a gente, né? Um guaranazinho geladinho e tal. Claro, não vou aqui. Está gravado aqui. E aí... O que foi, gente? E aí, meus amados, eu não consegui trabalhar. E estava angustiado. Fui 2 horas da manhã para o quarto, angustiado. Os olhos já pregando. Não por causa dos guaranás, por causa do cansaço. É bom que deixa claro. Cansaço mesmo. Os olhos já pregando. Eu falei, quer saber, eu não vou aguentar não. Eu falei, vou dormir e vou acordar cedo. Botei o relógio para despertar bem cedinho. Na madrugada. O Senhor acordou meia hora antes. Me acordou meia hora antes. Tomei meu banho e fui buscar o papai. Estou aqui com vocês. Amém? Melhor hora, madrugada. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Para meditar nas suas promessas, seus feitos, seus milagres, sua vida, sua obra. E o contemplar o que é, segundo o dicionário, é olhar fixamente com muita atenção, com admiração, com apreciação. É considerar, reconhecer, refletir. E a hora está correndo. Profundamente o ser contemplado, olhar demoradamente com desejo, imaginar. Segundo a palavra, Salmos 27, 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. É uma rendição total a Deus. É colocar-se intimamente na presença de Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor, isto é, intimidade. Quando eu falo da formosura do Senhor, eu estou reconhecendo quão lindo Ele é. Perfeito e maravilhoso. É a percepção, esta percepção só é fruto de contemplação.
Só vai achar o Senhor lindo e maravilhoso quem o contempla. Só vai contemplar o Senhor quem medita na sua palavra. Inquirir, está dizendo lá, e que eu possa inquirir no seu templo. Inquirir significa conversar, perguntar, aprofundar, conhecer o Senhor. Amém, queridos? Meditar, queridos. Meditar é simplesmente, estou correndo aqui com o tempo. Meditar é simplesmente dirigir o pensamento de forma pausada, ponderada. Considerar com calma e atenção. Lembrar, comparar, associar, pesar, aplicar conceitos e ideias sobre determinado objeto, tudo com uma motivação: conhecer mais e mais do Senhor. Amém, queridos? Faltou uma palavra do exemplo. Pai nosso que estais nos céus. E aí a gente estudando, a gente vai ver que de fato tinha um céu, 2, 3. O primeiro céu lá em Apocalipse diz que ele olhou, o primeiro céu já tinha ficado. Amém, queridos? O reino dos céus está sobre vós. Venha esse reino sobre vós. Então, o Pai nosso que estais nos céus. Entende? Os céus. Agora eu quero fazer um exercício rápido com os amados. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar um tempinho para vocês pensarem rapidinho. Se quiser ficar de olho fechado para lembrar melhor, fica à vontade. Se não quiser fechar, fica à vontade. Aqueles com quem eu já fiz o exercício, por favor, me ajude. Em silêncio agora. Qual foi, meu amado, minha amada, a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Qual foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Pense um pouco, eu vou aproveitar e vou ali rapidinho. Eu poderia eleger uns 3 ou umas 3 e pedir para me dizer qual foi a primeira experiência, mas eu não vou fazer isso não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não foi esta. Ok? Não foi essa que você lembrou. Não foi essa experiência que você teve, a primeira com o Espírito Santo. E eu vou lhe dizer qual foi. Eu vou pedir que você faça uma coisa comigo. Descruze as pernas, pare de fazer qualquer outra coisa. Saia da posição de descanso, por favor. Isso. Posição de relaxamento. Entre numa posição de relaxamento, por favor. Todos. Não faça absolutamente nada agora, por favor. Posicionado? Agora, curve sua cabeça. Feche o seu olho. A sua primeira experiência com o Espírito Santo de Deus foi esta que eu vou dizer agora. O fôlego de vida que o Senhor soprou. O Senhor, continue de olhos fechados. O Senhor soprou vida em você. E você tem vivido todos esses tempos respirando esse ar
todos os dias e nem lembra disso. Não lembra que Ele te deu essa vida. Agora você vai se encher de Deus. Você vai injetar o Senhor agora dentro de você. Respire fundo agora. Respire. Encha-se do Senhor. Esse ar que você inspira é Deus. É o Senhor que fez para você respirar e permanecer vivo. Encha-se do Senhor. Encha-se do Senhor. E comece a contemplá-lo. Agora você vai entender. Pai nosso, que estás nos céus. Ele é Pai. Ele é nosso Paizinho amado. Porque Ele nos fez filho. Ele nos fez filho. Por isso podemos chamá-lo de Pai. E não é só meu, é nosso. Para que nos sintamos em família. Que estás nos céus. Ele está acima de tudo. A sua soberania é tremenda. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. O nome do Senhor é santo, é puro, mas eu vou santificá-lo ainda mais todos os dias da minha vida, com a minha própria vida. Eu vou santificá-lo, eu vou me encher desse Deus. Venha o teu reino. Venha, papai. Governa minha vida. Não apenas lá na glória, mas aqui, agora. Seja feita a tua vontade e não a minha mais, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, papai. Tudo que pecamos contra ti. Perdoa, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu vou chamar o Willy aqui. E também diz a palavra: e não nos deixeis cair em tentação. Porque sem o Senhor eu não conseguirei. Serei tentado e cairei. Por isso livra-me do mal. Diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não depende do meu salário, da minha poupança, da minha capacidade. Eu preciso desse pão todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Vocês sentiram esse ar entrando? Foi assim que o Senhor te deu a primeira experiência. Vamos adorar o Senhor com uma música. Só uma parte da música mesmo. Os irmãos podem se colocar de pé um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Esse momento com o Senhor. Tua vontade seja
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade, papai. Obrigado porque podemos expressar, Pai nosso. Tu és o nosso paizinho amado, papai querido, que nos ganhou, nos resgatou, nos deu nova vida. Ô Senhor, muito obrigado, porque hoje temos condições, Pai, de fazer coisas ainda maiores que aquelas que o Senhor fez. A tua palavra diz que faremos coisas maiores que as tuas, papai. Muito obrigado porque o Senhor nos fez filho, o Senhor tem nos capacitado e vai nos capacitando todos os dias. Somos cheios do teu Espírito, cheios da tua verdade, da tua existência, da tua essência, do teu poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Não foi em vão, não foi em vão, Senhor, o teu sangue derramado ali na cruz. Nós somos a resposta do teu sangue, Senhor. Somos a tua resposta. Louvamos o teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder. Para sempre, amém. Amém. Obrigado, meu amado. Amém. Declaramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Podemos sentar. Obrigado, William. Foi a música do Espírito. Ele perguntou qual música, Wagner. Eu falei: a que Deus tocar aí. O Senhor é bom. Aleluia. Agora vamos falar então, meus amados, dos dons espirituais. Porque dom espiritual pressupõe uma vida de relacionamento com o Senhor. Amém? Mateus 9, 27 a 30 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Amém? Legal esses termos da Bíblia, seus olhos se lhes abriram, né? Eu gosto dessas. Precisamos, queridos, resgatar em nós e ajudarmos os irmãos que estão conosco. Eu não estou dizendo que não tenhamos. Eu estou dizendo que precisamos resgatar. Resgatar é um exercício constante. O alvo é a plenitude, a excelência, é padrão de Cristo. Então nunca podemos nos aquietar nesse aspecto. Devemos nos aquietar na presença de Deus, mas naquilo que precisamos de Deus, jamais. Exercitar, buscar, treinar, batalhar, pagar um preço, orar, jejuar, ajoelhar, acordar de madrugada. Precisamos, queridos. Nós que estamos nessa sala temos a obrigação. Amém, queridos? Precisamos então. E também, se não estamos praticando isso, não precisa entrar em desespero. É só começar. E tudo que eu disser, eu estou dentro da palavra também. Amém, queridos? Precisamos resgatar a sobrenaturalidade do Senhor nas nossas vidas. Sobrenaturalidade. Temos vivido muito com coisas naturais.
Uma curiosidade me chamou a atenção. A igreja em Corinto estava numa devassidão, prostituição, desordem. 2/3 da população era escrava. Os irmãos estavam vivendo aquela confusão, sendo confundidos. E não foi lá que o Senhor falou do dom supremo, do amor? E não foi lá que o Senhor trouxe as ferramentas do Espírito Santo? Os dons espirituais. Amém, queridos? Então, amados, numa visão geral dos dons, eu estou já correndo aqui, mas vamos lá, o Senhor é bom. Caramba. Não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Precisamos entender corretamente como funcionam eles. Eu vou citando as passagens, porque eu não vou poder ler. 1 Coríntios 12:1 diz que não podemos ser ignorantes. Que precisamos entender corretamente como funcionam os dons. 1 Coríntios 14, de 27 a 30. Precisamos compreender que o Espírito Santo age em parceria conosco. 1 Coríntios 13, 9. A palavra cita em 1 Coríntios 14, 28, que pode haver erro na operação dos dons. Depois dá uma olhadinha lá. Pode ter erro. Então precisamos até para os dons, temos que depender. Amém? Da direção do Espírito Santo. Mas também nos ensina a não desprezar os dons. Em 1 Tessalonicenses 5:20. O Espírito Santo quer interagir conosco e através de nós na questão dos dons. 1 Timóteo 4:14. Precisamos aprender com o profeta Samuel, como está lá em 1 Samuel 3, de 1 a 11, em que ele não tinha qualquer intimidade ou conhecimento com o Senhor, mas ouviu a instrução de Eli e falou com o Senhor. Amém? Lembra disso? Samuel, Eli falou: se te chamar de novo, diga sim, eis-me aqui, Senhor. Foi o que o menino disse. Amém? Uma curiosidade: como aprendemos a ser movidos pelo Espírito Santo? Pelos dons. Movendo. Amém? Como aprende a andar de bicicleta? O dom espiritual, a mesma coisa. Mas precisamos da prática e do acompanhamento. Em 1 Coríntios 4:12, se eu vou ler, diz assim: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, vocês que estão desejosos, nós que estamos desejosos de dons espirituais, procuremos abundar neles para a edificação da igreja. É não se contentar, amém, queridos? Precisamos considerar a simplicidade dos dons. Dom é simples, porque foi o Senhor que deu. E como devemos buscar os dons? 1 Coríntios 4:12, Filipenses 2:13. Primeiramente desejando os dons. Primeira coisa para buscar o dom é desejá-los. 1 Coríntios 12:31 e 1 Coríntios 14. É 13 ou é 14? Eu botei aqui, agora não vou. Mas diz assim: devemos depois buscar os dons. Desejou, depois buscar. É 13 naturalmente. E buscar aqui, queridos, significa orar especificamente por alguns dons. 1 Coríntios 14:13. Permanecer livre e atento para o fluir do Espírito Santo, de acordo com a necessidade. E lembrar que o Espírito Santo distribui os dons como quer. 1 Coríntios 12:11. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo não são para nos tornar melhor do que ninguém, amados. Cuidado com isso. Eu tenho dom tal, mentira, engano. Você não tem dom nenhum, quem tem é o Senhor. A gente às vezes fala assim, né?
Eu tenho um dom disso, não tem nada. O dom é do Senhor. Continua dele, ele usa você. Ele derrama sobre você, sobre nós, amém? Mas não é para nos tornarmos melhor do que ninguém. Eles devem ser utilizados na obra de Deus. Eles são para o serviço, não para a nossa promoção pessoal. Amém? Os dons são manifestações, os dons são para manifestar a presença e o agir do Senhor, e são testemunho, principalmente para os de fora. Amém? É verdade, é bom nós vermos a manifestação dos dons entre nós, mas nós não precisamos mais disso para crer. Uma das funções da manifestação do dom é para despertar a fé. Não é isso, Sodré? E existe a interação da Trindade. Eu acho fantástico isso aqui. 1 Coríntios 12, versículos 4, 5 e 6 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele está falando dos dons dados pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, eu vou me deter um pouquinho mais sobre isso aqui depois. No 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está falando dos dons ministeriais dados por Jesus Cristo. No versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha a Trindade agindo aqui nos dons, cada um na sua pegada. Amém, queridos? Diversidade de dons, está em 1 Coríntios 12. Diversidade de ministérios, está em Efésios 4. Diversidade de realizações, está em Romanos 12. Eu vou pedir que ela coloque um quadrinho aqui, para a gente dar uma olhadinha nos dons. Quais são eles, quem concede, quem recebe, quando recebe, qual a finalidade. Olha lá. Esse quadrinho eu ganhei do Marco Aurélio, que ganhou de um irmão, né, Marquinho? Cadê ele? Quadro abençoado esse, me ajudou muito. É um consolidado aí dos dons, olha lá. Coisa linda que o amado fez, olha. Dons, quais são? Em Romanos 12, são os dons dados por Deus. Vai olhando aí, dá uma passeada na coluna. Vamos ver assim nessa sequência. Quais são? Profecia, serviço, ensino, exortar, fortalecer, dar liderança, misericórdia. Dados por Deus. Quem recebe cada um quando? Desde a criação após a conversão. Desde a criação foi dado, mas também depois da conversão. Natureza, motivação interna para servir. Finalidade, nossa função ou lugar no corpo. Lá em 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação. Foi dado pelo Espírito Santo a cada um segundo a sua vontade. E quando recebe? Manifestados no batismo no Espírito. Natureza, manifestação espontânea e, olha a sobrenaturalidade aí. Isso aí é sobrenatural. Natureza, já falei. Finalidade, edificação da igreja para um fim proveitoso. Amém? O Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu ouvi uma vez um irmão, logo assim que eu me converti, que eu nunca mais esqueci. Eu fazia uma confusão desses ministérios, mas eu vi o irmão falar algo que eu achei fantástico. Compare aqui a mão esquerda. Aí ele disse assim, são os 5 ministérios. O polegar é aquele que toca em todos. É aquele que, se você exercitar, você levanta até o corpo assim nele. É o apóstolo. O indicador é aquele que
aponta a direção da igreja? É o profeta. O maior de todos é o que traz o crescimento para a igreja, o evangelista. O anelar, ele é casado com a igreja, é o pastor, ele não larga as ovelhas. Viu, pastores? Nós não largamos as ovelhas, somos casados com a igreja. E o midinho, eu amo alguns irmãos que têm a graça do ensino de mestre. Alguns irmãos eu reconheço claramente esses dons, como o Dag, o Vanderlei, e alguns outros que eu vejo aqui entre os irmãos também. Mas eu costumo dizer que o mestre é aquele que brinca ensinando e ensina brincando. Você não sabe a minha luta para compartilhar essa palavra aqui. A tremura que eu estava hoje de manhã, né, Vince? Mas o mestre chega aqui, vocês vão ver o Dag domingo falando. Entendeu? É mestre. Menos, né, Dag? Mas você é. Continue assim pequenininho, mas amém. Então, o mestre é o dedo mindinho, que ele serve para quê? Tirar a cera do ouvido para o ensino entrar. Amém? O Dag daquele tamanhão, imagina. Amém. Podemos tirar o quadro então, queridos? Queridos, o que precisamos saber sobre dons? Leia, por favor, esses 3 capítulos. 1 Coríntios 12, 13 e 14. O 12 fala, ele nos ensina tudo o que devemos saber sobre dons. Nesse contexto aqui, ele é bem simples, prático. O 13 trata da motivação que devemos ter e do que deve nos mover no uso dos dons. Amém? E o 14 fala de como devemos agir e de como devemos fazer. Outra confusão que às vezes a gente escuta, dons ou talentos? Às vezes a gente diz, cara, fulano tem um dom de tocar o violão, né? Já ouviu isso ou não? A gente até já falou. Não é dom, é talento. Existem realmente semelhanças entre eles, mas muitas diferenças também. E curioso, ambos são dados por Deus. Tanto o dom quanto o talento. Aleluia. Eles se diferem na definição de quem os recebe e quando recebe. Por exemplo, o incrédulo pode receber um talento natural por uma questão até genética. Alguns têm habilidade para música, outros para dança, outros para o esporte. E por aí vai. E também podem ser influenciados pelo ambiente em que vivem. Ou simplesmente porque o próprio Deus liberou talentos. Em Êxodo 31, eu não vou ler, mas do 1 ao 6, os irmãos podem estar lá, fala dos artífices da obra do tabernáculo. Aí fala dos talentos. Quer ver? Ele diz assim no 6, e eis que eu tenho designado com ele Aholiabe, o nome dizem difícil, Aholiabe, filho de Ahisamach, que é um negócio desse aqui. Que nome desse povo, é brincadeira. É um nomezinho aqui. Da tribo de Dan, esse é bom de falar. E tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te hei ordenado. Amém? Talentos. E dons e manifestação. Dom e manifestação. Qual é a diferença? Dom, Deus concede. Deus não concede dons por meritocracia. Precisamos lembrar. Não concede por merecimento. São presentes, dádivas de Deus, independe de nós. E Ele vai dar segundo a necessidade da própria igreja. Não confundam a ação do Senhor com a nossa ação. Eu devo buscar, devo orar, buscar. Agora o Espírito Santo pode derramar mesmo sem você fazer nada. Aí é com o Senhor. Não estou limitando a ação do Espírito Santo. A manifestação é quando os dons se tornam... Então, vejam bem, dom é o que está lá, Deus colocou.
São essas sobrenaturalidades que alguns exercem. E a manifestação é quando os dons se tornam visíveis na vida dos irmãos. São manifestações do Espírito Santo através de nós. Amém? Categoria dos dons dados pelo Espírito Santo. Eu vou falar dos dons dados pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12. São 9 os dons. Nós podemos dividir em 3 grupos esses dons. Dons de revelação. São palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder. É o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E os dons da palavra, é o terceiro grupo, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Características dos dons. Está meio corrido, né, meus amados? Está corrido, né? Pois é. Eu já estou de olho no Ari ali. Quando o Ari levantar a cabeça é o código. Ari, continue orando aí, Ari. Mas amém, o Senhor é o Senhor do tempo também, né, Dag? Variedade de línguas. Existem 2 modos de manifestar-se. Para a edificação pessoal, está em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistérios. Para a edificação da igreja, acompanhada de interpretação. 1 Coríntios 12, 10. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. No 14, 27 a 28. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E cada um por sua vez. E haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus ali. Definições. É uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Eu tenho um vizinho novo lá em casa e eu estava reunido com os irmãos e Deus deu um derramar lá e tal. E aí ele trocou de caseiro recentemente. E o caseiro que ele arrumou lá é um canelinha de fogo, é um irmãozão lá na fé. Outro dia ele chegou, o senhor é irmão, né? Falei, sou, rapaz, graças a Deus. Rapaz, aleluia, glória a Deus, eu sinto uma vibração que vem da sua casa aí. Falei, glória a Deus, aleluia. Mas rapaz, mas o que me chamou a atenção foi que meu patrão me chamou e falou, rapaz, você é da igreja, né? Eu falei, sou. Me explica aqui uma coisa. Esse povo aqui do lado, rapaz, um dia estava aí, eles vivem em umas reuniões aí e tal. Começaram a falar umas línguas, umas coisas. E eu botei o ouvido. Não era inglês, não era francês, não era alemão, era espanhol. Eu não entendi nada. Sabe o que o caseiro falou para ele? Vá se converter para o senhor saber o quê? Eu achei ótimo, já diminuiu meu trabalho na proclamação ali, ó. Vá se converter, para o senhor saber o que é, seu sem vergonha. Claro que ele não falou sem vergonha para o patrão. Não podemos confundir a habilidade linguística. Não é inglês, não é francês, é uma língua estranha. Precisa ser acompanhada de interpretação para a edificação, como eu disse. Tipos diferentes do falar em língua. Linguagem de oração, a pessoa e Deus. Dom de variedade, simplesmente um dom. E sinal aos incrédulos. Vê o vizinho? O que língua é essa que esse povo está falando aí? Uso público. Essa língua tem que ter intérprete. Se é para um fim público. Consigo mesmo e com Deus. Não deve ser proibido. Eu não sou desse tempo. Os irmãos sabem que eu saí do império das trevas. Eu era da macumbaria lá pesada. E vim direto para essa visão maravilhosa de igreja do Senhor. Desse entendimento
do evangelho do reino. Olha, eu quero dizer aqui que evangelho do reino é bênção pura. Os maus usos e aplicações inadequadas é coisa do homem. Mas o evangelho é do reino, e tem o evangelho do reino puro, né? Parece, é o de Jesus esse. Eu sou desse evangelho, amém? Nos esforcemos para sê-lo. Agora, as distorções aí a gente precisa realmente corrigir, dar umas cascudadas antes de precisar, para parar as coisas, enfim. Isso o Vince já está falando bem aqui, e os irmãos também. Mas é o reino de Deus em nós. Não pode ser proibido. Eu sei, eu não, como eu disse, não conheço, mas eu sei que nos contextos aí passados, os irmãos começassem a orar em língua, parece que havia uma oração para expulsar alguma coisa, não era isso? Tinha umas coisas dessa aí. Interpretação de línguas. Precisamos entender que interpretar línguas não é traduzir, meus amados, mas é dar significado espiritual ao que foi dito. Tem que haver manifestações de línguas para operar. Como eu vou interpretar se não houver uma manifestação? Perfeito? Não tem nada a ver com tradução. E se equivale à profecia. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas ela se equivale. 1 Coríntios 14:5. Amém, queridos? A profecia, ela existe para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Em 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É uma fala sobrenatural em línguas conhecidas. Entendeu a diferença? A língua estranha com a interpretação. Se equivale à profecia, porque trouxe edificação. A profecia já sai na língua que o cabra vai entender. Amém? Fala por outro. O mais importante dos dons da palavra é a profecia. Predizer o futuro não é função principal das profecias. É um elemento ocasional, amém, queridos? Não tem que ficar, você vai casar com fulano, isso já deu uma confusão terrível. Ainda mais de casamento, aí dá umas confusões brabas. Vai ser menino. Tem uma situação do irmão que foi orar por orando, lavando os pés dos irmãos, e queria pegar um pé mecânico. O irmão estava puxando o pé, e o irmão querendo lavar o pé do irmão, e o irmão puxava o pé. Olha só o drama. O irmão puxava o pé, o irmão querendo lavar. E eu acho que o pé mecânico era eletrônico. Para piorar um pouquinho a história. Eu não vou dizer quem é não, tá, amados? Né, Sodré? Entendeu? E o irmão está aqui, puxa e puxa, e o irmão puxa. Rapaz, eu vou te repreender, Satanás. O Satanás está furioso. O Satanás está resistindo, ele está aqui, puxa o pé. Imagina se o irmão libera uma palavra profética sobre um negócio desse. Quando ele foi ver, estava lá a perna mecânica do cara, quase entrando em curto-circuito já. O pior se o cara desse um... Existem diferentes níveis de profecia. A fala inspirada por Deus, foi essa que eu estava explicando. O dom de profecia e o ministério do profeta. Caramba, eu vou ter que correr. Dons de curar, o Ari levantou a cabeça. É a graça de Deus para curar sobrenaturalmente as enfermidades. Eu vou correr aqui. Operação de milagres. São acontecimentos que podem nos assustar, porque parece ultrapassar ou contradizer até as leis da natureza. Cheguei na casa do Vanderlei uma vez, estava ele lá, tinha feito um evento, reunido os meninos lá no carnaval e tal, comprou uma piscina, montou a piscina, encheu de água.
cunhadão querido lá. 14 litros de água, aquela festa, os meninos doidos para entrar na piscina. Tinha que botar um produto e filtrar a piscina. 14 mil litros. Quando ele ligou a tomada, ele esqueceu de observar que era 110. E o pior, o motor funcionou. Funcionou. Daqui a pouco, buf, fumaceiro. Rapaz, eu cheguei na casa do meu cunhado e o cunhado estava triste. Pô, cara, e era um final de semana, carnaval. Ele triste lá, rapaz. O Laerte estava lá, que é metido a eletricista, já tinha mexido tudo. Já tinham tentado de tudo, não conseguiu. Mas eu vi a tristeza do Vanderlei. E aquilo me encheu o coração de compaixão. Eu falei assim, já oraram por isso? Não. Chamei os meninos assim, vem para cá. Vamos orar aqui, porque nós vamos orar. Se o Senhor quiser, Ele faz. Se não quiser, já tinha sido feito todos os testes, viu, querido? Não funcionava mesmo, estava queimado. E começamos a orar. Senhor, em nome de Jesus, que esse motor volte a funcionar agora para a honra e glória do Teu nome. Liga, Vanderlei. O motor está funcionando até hoje. Amém? Operação de milagre. Só um exemplo rápido. Eu tinha vários exemplos aqui, mas não dá mais. Fé. Existe a fé natural e a fé espiritual. A fé natural. Vamos almoçar onde hoje? Você sabe que vai almoçar. Perfeito? É sua fé natural. Fé espiritual. Existe a fé que te garante. Quem te garante que você está salvo? É a tua fé. Perfeito? Mas existe uma terceira fé sobrenatural. Que é um enchimento, um derramado do Espírito Santo sobre você. Para orar por um motor e funcionar. Para orar por um enfermo e ser curado. Os dons, eles se entrelaçam e até se confundem às vezes. Porque é um derramado do Espírito Santo que vem com tudo. E você libera e a coisa acontece. Amém? Discernimento de espíritos. Esse dom nos capacita a saber imediatamente o que está motivando uma pessoa ou uma situação. Teve um retiro nosso. Foi levado um contato para esse retiro. E o Irã chamou eu e o rapaz que levou o contato. Presta atenção nesse rapaz que ele vai dar trabalho. Irã discerniu isso. Tá bom. Saímos, quando estava saindo do salão, o Irã, Wagner, chamou só a mim agora. Por quê? Deus sabe. Não se deixe enganar pela aparência. Ok. À noite, está lá rolando o encontro, aquela festa, tal. Aí eu vou atrás do irmãozinho. Figura, o que o Irã mandou fazer? Larga a tua mulher. Ele estava agarradinho com a mulher dele, apaixonadinho, né? O que o Irã mandou fazer, querido? Não foi tomar conta do figura. Larga a tua mulher, ela está bem. Vamos ali cuidar do cara. Venha. Meu companheiro, né? Liberdade, chamei, vamos lá. Aí o cara estava lá sentado na última fileira. Eu botei a mão assim, ia botar a mão na cabeça, não. Botei no ombro dele. Quando eu botei a mão no ombro dele, ele fez assim, ó. Querido, um contato que faz um negócio desse, o que você diz? Aleluia, converteu, glória a Deus. E eu já ia fazer isso quando eu fui me abaixando a voz do Irã. Não se deixe enganar pela aparência. Eu baixei no ouvido dele e falei, espírito de engano, eu te repreendo em nome de Jesus. O cara fez assim, ó. E aí manifestou o engano lá. Demônio para tudo que era lado. E aí vieram uns... Teve até um mistério nesse dia. Eu vi 6 homens comigo. Só consigo contar os 5. Eu sei quem era o 6º. Amém? E estávamos lá. Na hora apagou a luz. E estamos orando lá. E era legião de capeta. O menino era complicado mesmo. Demônio para tudo que era lado. A gente repreendendo e saindo demônio, saindo. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco ele... não sei o quê. E todo mundo repreendendo. Eu falei, para, que é de Deus. Ele foi batizado no Espírito Santo. Estavam repreendendo. Eu falei, para, que é de Deus. O que é isso? Que técnica é essa? Não existe técnica. Discernimento de espírito. Amém, queridos? Outra coisa, era um irmão que era resistente aos sinais do Espírito Santo.
Não manifestava nada do Espírito Santo. Um dia, o Irã falou que ele foi batizado no Espírito e no mico. Esse homem parecia uma gazela no meio da reunião. Dançando, cantando em línguas, mistério, e não sei o que e tal. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. Ele se jogou no chão e rolando, aleluia, glória a Deus. Eu olhei, cheguei no ouvido dele. Fulano, pare e levante. Todo mundo dando glória a Deus. Era carne, já. Não, teve a gazela, quer dizer, teve a manifestação do Espírito Santo. Teve a manifestação do Espírito Santo, mas ali já era carne. E o Senhor mandou parar, amém, queridos? Discernimento de espíritos não é técnica, não é capacitação humana. O Espírito Santo fala contigo, amém? Estou acabando a lição. Palavra de sabedoria é a aplicação sobrenatural do conhecimento. É saber o que fazer com o conhecimento natural ou sobrenatural que Deus dá. É um julgamento adequado para a ação. É a manifestação de expressão de sabedoria incomum. A palavra de sabedoria diz como aplicar a informação. Está em Mateus 21, 24, 22, 20 a 22. Palavra de conhecimento, finalmente. É a palavra que revela uma informação oculta. Palavra oculta. Deus tem me dado uma coisa curiosa. Eu estou falando com alguém e tal. Quando vem uma palavra de conhecimento, quando eu entendo alguma coisa, o meu coração dá uma disparada diferente. Alguma coisa acontece. E eu rapidamente, aí eu entro. Deus está me falando isso. Ele, caramba. Pronto. Ele sabe que só ele sabia disso. Amém, queridos? Então ele é uma revelação sobrenatural que procede do Espírito Santo, a palavra de conhecimento. É parte do conhecimento divino, não é conhecimento natural. Se manifesta às vezes por meio de visões e por meio de revelação do que está oculto, como eu já disse. O que deve nos mover? O que devemos fazer, queridos? 2 erros. Nós somos os donos dos dons, não é verdade? Os dons são do Espírito. O Espírito está em nós. Logo, podemos manifestar todos os dons quando quisermos. Também não é verdade? Os dons são do Espírito Santo. Ele concede a cada um quando quer. Tem uma coisa curiosa, uma duplicidade de dons. Línguas e interpretação de línguas. É igual à profecia. Língua e interpretação é igual à profecia. Paulo não está dizendo aqui em 1 Coríntios 4, 5, como disse, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Paulo não está dizendo que língua, quando interpretada, se torna profecia. Ele está dizendo que elas se equivalem. Misticismo infantil, precisamos tomar cuidado com os exageros na manifestação dos dons, chiados, tremores, arrepios, não precisa nada disso. Emocionalismo, amém, queridos? Amém. Não que isso não possa acontecer, pode acontecer, ver a gazela, para lá e para cá, manifestação do Espírito Santo, mas não seja você que provoque tais situações. Se rodopiar, relampear, sapatear e pegar fogo, vamos nessa. Mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Voz cavernosa, eis que o Senhor vos fala. Estava tendo um aniversário. E aí levantou um pastor, vou orar pelo servo fiel. Eis que tem uma palavra. E todo mundo naquele silêncio, parabéns para você. Nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. E te digo mais, servo, é pique, é pique, é pique. Um cuidado, estou fechando ali, por favor, meu amado. Estou fechando, Gilberto. Um cuidado,
Só um minutinho para voltar aqui rápido, para poder fechar. Um cuidado que devemos ter. Vocês estão rindo de quê, povo? Palavra que seríssima. Os dons substituem as autoridades. Perigo à vista. Existe um grande perigo de usarmos algumas pessoas que Deus tem manifestado dons como se fossem videntes, futurólogos. Queridos, não. Deus não governa pelos dons, mas pelos ministérios. Amém? O Senhor, gostaram, né? O Senhor não governa pelos dons. Você pode ter o dom que tiver, sujeite o seu dom ao governo, à autoridade do Senhor. Amém? E o Senhor, como nos lembrou César, tem níveis. Nós somos todos igualmente servos, mas temos níveis de responsabilidades, então submeta nesses níveis. E os dons são usados como atrativos para os incrédulos. Pedro ressuscitou Dorcas e muitos souberam disso e creram no Senhor. Jesus nunca usou os milagres para se promover. Ao contrário, até pedia, estou encerrando mesmo ali, até pedia para que os curados não contassem a ninguém. Vou deixar uns conselhos do Espírito Santo sobre dons espirituais. Procure com zelo os dons. E só procuramos aquilo que nos interessa ou sentimos falta. Às vezes você não tem algum dom sendo exercitado porque você não tem nem sentido falta. Procure entender que nós precisamos e busque, o Senhor dará. Amém? Na medida da vontade dele, segundo o beneplácito da sua vontade. Ô, palavrinha, né? Consentimento. Como procurar? Por meio da oração e jejum. E procurar progredir passo a passo com o processo de aprender a andar. Como um processo de aprender a andar, que começa engatinhando. Faça-se tudo para edificação e com decência e ordem. Amados, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso está em 1 Coríntios 14, 1. Um dom me livrou ali de uma queda agora. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Perdão pelo avançar da hora.